Olá, serei seu professor nesta aula de linguagens de programação. Vamos começar? Falando sobre as linguagens de programação dos CLPs, nós vamos utilizar uma norma internacional, que é a norma 61131, na sua seção 3. Nessa seção serão trazidas algumas linguagens de programação que foram padronizadas para se utilizar mundialmente. No início, cada fabricante tinha uma linguagem de programação. Isso dificultava muito. Depois, com a globalização, essas foram linguagens padronizadas pela norma. As linguagens textuais, que são texto estruturado e lista de instruções. As linguagens gráficas, o diagrama de contatos, o diagrama de bloco de função e o Graph-Set. Então, essas 5 linguagens são as padronizadas pela norma. Vamos ver alguns exemplos de algumas delas. Por exemplo, a linguagem chamada linguagem ST, de texto estruturado, é uma linguagem muito semelhante à linguagem C, ou até uma linguagem Assembly. É uma linguagem que foi criada para aqueles profissionais que advieram das programações. Profissionais que trabalhavam com programação na informática e passaram a programar CLPs. Esse tipo de profissional prefere uma programação textual, uma programação onde ele deve digitar os comandos. Então, veja por este exemplo, que é muito parecido com uma linguagem de programação da informática. A lista de instruções, de mesma forma, ela também é textual. Ela é muito semelhante à linguagem Assembly, muito utilizada em microcontroladores. Percebam que, assim como nos microcontroladores, você dá aqui comandos para que sejam ligadas ou desligadas as instruções. Então, essa também é uma linguagem muito usada por profissionais que vieram da informática. Ou até mesmo os técnicos eletrônicos que acabam se especializando na programação de microcontroladores. Um outro exemplo de uma linguagem de programação é o diagrama de blocos de funções, ou também conhecido como linguagem FBD, Function Block Diagram. Perceba que nessa linguagem nós temos aqui posicionados vários blocos. Cada bloco tem uma função lógica do tipo E, do tipo OR, muito semelhante aos blocos utilizados na eletrônica, os blocos das portas lógicas. Portanto, esse tipo de linguagem de programação é muito utilizado por aqueles técnicos eletrônicos que estão acostumados a trabalhar com as portas lógicas. Uma quarta linguagem de programação de CLP é a linguagem Graph-Set. A linguagem Graph-Set ela é uma linguagem mais específica, foi desenvolvida por um fabricante de CLP e depois normalizada. Ela também é gráfica e ela segue aqui uma sequência de passo a passo, uma sequência cronológica das instruções e ações a serem realizadas pelo CLP. Ela não é muito usual, mas ela é normalizada. E a linguagem mais utilizada é a linguagem ladder, que a gente também chama de diagrama de relés, ou a linguagem LD. Essa linguagem ladder, ela se popularizou e a maioria das aplicações de CLPs a utilizam. Por quê? Ela é muito semelhante ao diagrama de comandos elétricos, que é o precursor do CLP. Então, antes se fazia uma lógica de contatores, de relés. Agora se faz a lógica através aqui dos contatos do CLP. Então, a vantagem dessa linguagem de programação é que você consegue migrar muito facilmente uma lógica de comandos elétricos para essa linguagem ladder do CLP. Veja só o exemplo da linguagem ladder. Ela é gráfica e esses contatos e o que parecem aqui, abre e fecha parênteses, são na realidade as saídas do CLP. Isso aqui é muito semelhante ao que se utiliza em comandos elétricos. Os contatos, que são os botões, os sensores, e o que seriam as bobinas dos contatores, são representados aqui como as saídas do CLP. Nós devemos ter presente aqui que na linguagem ladder existe uma espécie de corrente fictícia. Ou seja, a programação funciona de cima para baixo e da esquerda para a direita. É como se eu tivesse na esquerda um polo positivo
e à direita um polo negativo. Para que aquela saída, aqui no exemplo, Q0, seja acionada, a saída já está recebendo o negativo e ela precisa receber o positivo. Só receberá o positivo se a entrada I0 for acionada e esse contato ser fechado. Viram como é simples a programação em linguagem ladder? Nós separamos alguns links para você conhecer mais sobre o assunto dessa aula. Não deixe de acessá-los em seu ambiente virtual. Nesta aula eu separei esses dois links. Um que fala mais sobre a linguagem ladder, você poderá verificar ali mais funcionalidades dessa linguagem ladder, e aqui uma entrevista sobre o que o mercado espera de um engenheiro. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto linguagens de programação. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente essa aula. Até a próxima!